Queridos, eu quero convidá-los para que abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 21. Eu quero ler a partir do versículo de número 15. Eu estou já há algumas semanas pedindo a Deus em meu espírito uma palavra, uma mensagem para compartilhar com vocês hoje, por ocasião dessa celebração especial que se trata da comemoração dos 57 anos desta igreja. E eu venho meditando nesse texto, João capítulo 21, versículo de número 15. Antes de ler aqui o texto, vocês sabem que o que nós temos em volta desse texto, o contexto dos versículos 15 em diante, é a aparição de Jesus. Ele já havia ressuscitado, depois da cruz, depois de passar pela sepultura, já estava vivo, ressuscitado dentre os mortos. Segundo o relato de João aqui, esta já era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos, já era a terceira aparição. Tem aqui um milagre, podemos dizer assim, um milagre maravilhoso, que é a pesca maravilhosa. Os discípulos não haviam conseguido pescar durante a noite, durante a madrugada, e pela manhã está lá Jesus na beira da praia, e Jesus manda que eles lancem as redes. Eles apanharam 153 grandes peixes, e é nesse contexto que Jesus se reúne com seus discípulos, se senta com eles. O texto aqui de João diz que tinha ali umas brasas, e Jesus já estava inclusive assando ali alguns peixes, e pediu que eles trouxessem alguns outros peixes daqueles que eles haviam acabado de pescar. Provavelmente o próprio Jesus havia acendido aquela fogueira e preparado aquelas brasas para assar aqueles peixes. E sentados ali, chega o momento em que Jesus quer tratar diretamente com Pedro. Os demais discípulos estavam juntos, mas ele tem um tratamento com Pedro, especificamente, diretamente. E é o que eu quero ler a partir do versículo de número 15. João capítulo 21, versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Nós já ouvimos diferentes histórias de amor. E na maioria das histórias que ouvimos, sempre há aquilo que nós chamamos de teste.
aquele famoso pedido de prova de amor. Você me ama? Então prova que você me ama. Eu preciso de uma prova de amor. Casais de namorado, casais marido e mulher já casados, me prova, eu preciso de uma prova de amor. Se você me ama, eu preciso que você me prove. Me dê uma prova de amor. E nós já vimos isto nas novelas, já vimos nos filmes românticos, já lemos em romances e também já encontramos nos casos da vida real. Eu estou fazendo esse comentário porque parece-me que para todos nós, não basta ouvir eu te amo. Todos nós, parece que nós temos uma necessidade a mais do que a frase eu te amo. Dá-nos o entender que esta frase eu te amo, por mais linda que ela seja, por mais romântica que pareça ser, mas se torna muitas vezes insuficiente. O eu te amo, a frase eu te amo, pede provas. E em se tratando de provas de amor, em provar que ama, não há nos anais da história ninguém que tenha provado o seu amor de forma mais bela, extraordinária, única, singular do que o próprio Deus por toda a humanidade. Nós conhecemos na Bíblia, inclusive, um texto, João 3,16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. E este texto é considerado, é tratado como o centro da Bíblia. Já dizia Martinho Lutero, o grande reformador protestante, que se a Bíblia fosse composta apenas de João 3,16 e a carta aos Romanos era o suficiente. E esse texto ele é considerado como o centro da Bíblia, é praticamente encarado como a chave hermenêutica, o texto cujos outros textos rodopiam, giram em torno dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos nesse texto uma declaração maravilhosa, extraordinária, fora da nossa capacidade de explicação, de um amor incomparável, de um amor incalculável, de um amor unilateral, o amor de Deus, que além de ser declarado, foi provado. Ele prova o seu amor, dando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, Paulo escreve as seguintes palavras: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos aqui nesses textos, tanto João 3,16, como Romanos 5 e 8, e nós poderíamos ler outros textos também correlacionados. Nós temos aqui tanto a declaração do amor de Deus, Deus declara o seu amor, como temos também a prova absoluta do seu amor por todos nós, por toda a humanidade. Então nós não temos nenhuma dificuldade, ninguém tem aqui nenhuma dificuldade de compreender que o amor de Deus é um amor provado, Ele provou o seu amor. Nesse sentido, todos nós já tivemos uma prova de amor, todos nós. Se você foi decepcionado no seu relacionamento amoroso, se você foi decepcionado no amor paterno, no amor
paterno ou materno, você foi desprezado como filho, como filha, se você foi decepcionado no amor filéu, né, que é o amor fraterno, o amor de um amigo para com outro amigo, se você foi decepcionado em outros e outros amores ao longo de sua vida, há um amor, e esse amor está acima de qualquer outro, e todos tivemos ou temos uma prova cabal deste amor, que é o amor de Deus por nós. Deus declara o seu amor e provou o seu amor por todos nós. Agora, diante disto, a partir do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, que foram os versículos que eu li com vocês aqui, ou para vocês, hoje à noite, nós podemos afirmar que nós estamos agora diante de um texto onde o próprio Jesus pede uma prova de amor. Há uma conversa de Jesus com Pedro, Jesus pergunta, Pedro responde, Jesus torna a falar, torna a perguntar, Pedro responde, Jesus fala outra vez, torna a perguntar, Pedro responde, Jesus fala outra vez, e eu posso afirmar a vocês que nós estamos diante de um texto, e eu posso dizer, Jesus aqui está pedindo claramente também uma prova de amor. E como é que Jesus pede essa prova de amor? Veja o versículo 15, capítulo 21 de João, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus diz logo em seguida? Apacenta os meus cordeiros. Então, que coisa interessante. Ele diz: apacenta os meus cordeiros, diante da resposta de Pedro: tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Diante dessa resposta, Jesus diz 3 vezes: apacenta os meus cordeiros. No 16, pastoreia as minhas ovelhas. No 17, apacenta as minhas ovelhas. E eu quero fazer aqui algumas observações, 2 na verdade. Primeira delas, é curioso notar que Jesus perguntou 3 vezes a mesma pergunta. Nós não temos aqui 3 perguntas, nós temos aqui uma pergunta sendo feita 3 vezes. Repito, nós não temos aqui 3 perguntas. Jesus não está fazendo 3 perguntas. Jesus está fazendo a mesma pergunta 3 vezes. E aí, vale comentar também que diferentes comentaristas destacam que nesse diálogo são usados 2 termos diferentes para amor. Porque vocês sabem que nós falamos, por exemplo, eu amo chocolate. E ao mesmo tempo você chega para sua mãe e diz: mãe, eu te amo. Você fala para sua mulher: eu te amo. Você diz assim: eu amo ar-condicionado. Então assim, a gente sabe que existem diferentes escalas de amor, por assim dizer, níveis de amor, por assim dizer. E essa já é um critério grego, que os gregos eles faziam diferente. Os gregos dizem: não, o amor do amigo para com o amigo é o amor filéu. Se você está falando de um amor sacrificial, o amor de Deus, o amor divino, então esse amor é o amor ágape. Se você está falando do amor entre homem e mulher, esse amor conjugal, por assim dizer, você está falando do amor eros. E por aí vai. Então, diferentes comentaristas olham para o texto de João 21, 15 a 17, e eles fazem esta observação, porque são usados aqui 2 termos diferentes para amor. Em João capítulo 21, versículos 15 e 16, Jesus usa a palavra ágape,
que é um termo grego para o tipo mais elevado de amor, que é o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor divino. Pedro usa sempre, nas 3 vezes, Pedro usa sempre filéu, o amor de um amigo por outro amigo. Então, em João capítulo 21, versículo 17, tanto Jesus quanto Pedro usam filéu. Então, é mais ou menos assim. Jesus começa perguntando: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. É mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus de novo: Pedro, tu me amas? É, Jesus, eu gosto de você. Aí a terceira vez Jesus diz, aí Jesus agora muda e fala igual ele, não fala mais ágape, fala filéu. Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro diz: é, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu gosto de você. Agora, eu estou fazendo esse comentário para dizer o seguinte: é importante nós observarmos que no Evangelho de João, as 2 palavras aparecem com frequência, tanto ágape como filéu, aparecem com frequência. E é como se elas se cruzassem, é como se João as usasse quase como que sinônimas, embora nós conhecemos a sua diferença. Então, partindo desse princípio, eu ouso dizer para vocês hoje à noite que nós vamos deixar essa discussão de diferenciar o amor ágape aqui, nesse caso. Jesus falar: Pedro, eu estou falando de ágape, e Pedro diz: eu estou falando de filéu. Nós vamos deixar para uma outra situação, para uma outra proposta. Vamos pensar de modo geral, vamos pensar aqui a partir desta ideia de que o próprio evangelista João, ele cruza, embora nós sabemos a diferença de ambos, mas, como eu já disse, ele cruza ágape com filéu ao longo da sua escrita no seu evangelho. Uma segunda coisa a considerar aqui é a pergunta repetitiva de Jesus. A pergunta repetitiva de Jesus e o seu pedido diante da resposta de Pedro, de forma sequencial. Então isso me chama a atenção. Me chama a atenção nessa pergunta repetitiva de Jesus, o seu pedido, a partir da resposta de Pedro, sequencialmente, nas 3 vezes, Jesus também repetiu: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aqui eu tenho uma pergunta que eu diria que essa pergunta é a norteadora do meu sermão aqui hoje à noite. Eu posso até dizer que esta pergunta é o tema do meu sermão aqui esta noite, porque a pergunta que eu tenho, a pergunta que precisamos levantar diante disto, diante desse quadro, diante dessa conversa de Jesus com Pedro: tu me amas, eu gosto de você, tu me amas, eu gosto de você, você gosta de mim, sim, tu sabe de todas as coisas, eu gosto de você. Nessa conversa de Jesus com Pedro: tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta para nós hoje é: o que significa amar a Jesus? Quando você diz assim, eu amo a Jesus, o que é que de fato você está dizendo? Quando nós cristãos afirmamos, nós amamos a Jesus, Jesus, eu te amo, o que definitivamente nós estamos afirmando? O que definitivamente nós estamos declarando? Essa pergunta exige de nós uma resposta responsável, honesta, cuidadosa, porque nós precisamos responder para nós mesmos o que é que nós mesmos pensamos a respeito deste amor que nós afirmamos ter por Jesus, que nós afirmamos nutrir por Jesus. Para nós cristãos, quais as implicações dessa declaração?
Jesus, eu te amo. Porque Jesus está perguntando. Ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta de Jesus aqui para Pedro, Pedro diante de Jesus, em volta daquela fogueira, em volta daquelas brasas com aqueles peixes que estão sendo assados, e enquanto eles comem, Jesus conversa com eles, e especificamente se dirigindo a Pedro, Pedro estava sendo submetido praticamente ao exame final. Aqui é o exame final de Pedro para entrar no ministério da palavra. É quase como que uma prova, quase não, vou falar com certeza, com segurança, é uma prova mais do coração do que da cabeça. Uma prova mais do coração do que da cabeça. E aí eu digo, sem titubear, não pode haver um ministério verdadeiro sem plena consagração à pessoa de Jesus Cristo. Não pode haver um ministério verdadeiro sem plena consciência e convicção do nosso amor por Jesus. Não pode haver uma igreja verdadeira. Não pode haver uma igreja verdadeira sem esta plena consciência e convicção de um amor verdadeiro para com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A pergunta é feita a Pedro inicialmente, mas esta pergunta feita a Pedro inicialmente é uma pergunta feita também a nós hoje. Essa pergunta é feita a mim. Nilson, tu me amas? Jesus está me perguntando. José, Antônio, Débora, Maria, Ruth, Stephanie, tu me amas? Questiona Jesus hoje. Ele pergunta para nós hoje. E é interessante pensarmos o seguinte: Jesus não perguntou a Pedro: ô Pedro, você está arrependido do que você fez? Porque vocês se lembram que Pedro lá atrás negou Jesus 3 vezes. E talvez o próprio Pedro estivesse esperando esse tipo de pergunta de Jesus. Talvez ele estivesse nessa expectativa: eita, agora Jesus vai me perguntar tudo e mais um pouco. Pedro, você está arrependido do que você fez? Pedro, você promete que não mais me negará? Ô Pedro, vamos conversar sério. Você consegue reconhecer que você cometeu um erro grave em me negar? Não foi essa a pergunta de Jesus para Pedro. Não foram estas as perguntas de Jesus para Pedro. Jesus tão somente perguntou: Pedro, tu me amas? Porque é o amor que distingue um crente de um descrente. É o amor que identifica o verdadeiro cristão no mundo. É o amor que identifica se eu sou mesmo um seguidor de Jesus ou não. É o amor que identifica se eu sou de fato um legítimo discípulo do Cristo ressurreto, do pregador da Galileia, do carpinteiro de Nazaré. É o amor que vai me identificar se eu sou mesmo seu seguidor, o seu discípulo ou não. Então, meus queridos irmãos, eu posso afirmar para vocês aqui hoje à noite que eu não estou exagerando, não estou forçando o texto, não tenho nenhuma pretensão de querer manipular o texto, não é uma forçação da minha parte, não é um exagero meu, se eu afirmo hoje à noite, nesta minha simples e singela reflexão, que esta é a prova de amor que Jesus pede a todos nós. Se você me ama, então cuide dos meus cordeiros. Se eu perguntar aqui hoje à noite quantos amam a Jesus, essa pergunta é uma pergunta até redundante, eu fazer esse tipo de pergunta aqui hoje à noite. Todos levantariam as mãos, ninguém aqui tem dificuldade em dizer eu amo a Jesus. Todos amamos a Jesus. Mas não basta dizer eu amo a Jesus. Esse amor pede provas. Jesus pede provas. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, se você me ama, cuide
dos meus cordeiros. Pastorei as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Queridos irmãos e irmãs que ouvem a voz desse simples pregador hoje à noite, a maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus é pastorear gente. A maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus é cuidar do seu rebanho, é cuidar das suas ovelhas. E preste bem atenção, porque pastorear aqui, no seu sentido mais puro, é cuidar, é zelar, é proteger, é amparar, é alimentar, é socorrer, é se solidarizar, é dar o ombro, é estender a mão, é abraçar, é ser um agente do reino de Deus num mundo tão perturbado, tão conturbado, num ambiente tão hostil, num ambiente de tanta violência, de tanto ódio. Mas os representantes de Jesus de Nazaré, os embaixadores do reino de Deus, estão aqui como uma expressão do reino de Deus, provando o seu amor a Jesus, amparando, pastoreando, cuidando, estendendo a mão e sendo gente do reino de Deus, que cuida de gente no reino de Deus. Então, quando nós afirmamos que a maior prova de amor a Jesus é pastorear, nós também não estamos falando na perspectiva da hierarquia ministerial eclesiástica. Quando falamos aqui de pastorear, nós não estamos falando de título de pastor, de cargo de pastor, de credencial de pastor. Não estamos falando dessa estrutura hierárquica eclesiástica do pastor, que é identificado a partir da sua função ou do seu título de pastor. Quando falamos de pastorear aqui, nós estamos falando desta ação comunitária que a igreja de Jesus, como igreja, que é a comunidade da fé, que é a comunidade dos santos, que é a família dos salvos, que é a família de Deus, deve ter uns com os outros, de nos olharmos mutuamente, no sentido de nos pastorearmos, de nos cuidarmos uns dos outros mutuamente. E digo mais, esse processo deve ser feito de dentro para fora. Esse é um processo que nós precisamos fazê-lo de modo que ele venha transbordar para fora das quatro paredes. É um processo que nós precisamos fazer transbordar para além da instituição, para além da denominação. É amparar os aflitos, é amparar os feridos, é amparar os claudicantes, é ser a expressão de Deus, é ser o cuidado de Deus com os fracos, com os feridos. Quanta gente está ferida, você conhece e eu também conheço, nós conhecemos. Quanta gente abatida, quantas famílias à beira da destruição, quantos lares sendo destruídos, quantos filhos nas drogas, quanta gente revoltada com a igreja, decepcionada com o pastor, quanta gente decepcionada com crente. Você vai para as mídias sociais, você vai para as redes sociais e você vê lá a quantidade de pessoas revoltadas, xingando, agredindo, colocando todo mundo no mesmo pacote. E você diz assim, que loucura é essa? Porque as pessoas estão assim mesmo, as pessoas estão feridas, revoltadas, abandonadas, decepcionadas, famílias estão sendo destruídas, moradores de rua, pessoas em situação de rua, vulneráveis, um mundo num caos horroroso, crise política, crise econômica, desigualdade social, a violência aumentando na nossa nação, nos países em redor do mundo inteiro. E está nas mãos de quem a missão de cuidar dessa gente abandonada? Está nas mãos de quem a missão de pastorear, de cuidar, de socorrer, de ser uma
um fio de esperança para a família que está sucumbindo, para o casal que está à beira de uma ruptura, de um divórcio doloroso, cruel, danoso e terrível. Está nas mãos de quem? A missão de resgatar a dignidade das pessoas, de ser uma expressão de Deus para cuidar dessa gente que está ferida, abandonada, rejeitada. Está nas mãos exatamente da igreja, está nas mãos exatamente daqueles que são chamados seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Está nas mãos exatamente daqueles que declaram amor por Jesus, que dizem: Jesus, eu te amo, Jesus, eu sou o teu seguidor, Jesus, eu sou o teu servo. Então, se eu sou o servo de Jesus, o seguidor de Jesus, se eu sou mesmo o discípulo de Jesus, e se eu amo a Jesus como eu afirmo amar a Jesus, está nas minhas mãos esta missão de amparar, de cuidar e de pastorear essa gente. Os abandonados, os desprezados, os vulneráveis, os oprimidos, os humildes, os perdidos, os iniciantes na fé, os caminhantes do evangelho, os claudicantes na fé evangélica, são ovelhas, são cordeiros, são gente amadas por Jesus, e essa é a nossa missão. Jesus diz: se você me ama, então cuide dessa gente, pastoreie os meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. Vocês se lembram de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 a seguir? Diz o texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a seguir, que Jesus saiu numa caminhada itinerante, numa empreitada de viagens, percorrendo cidades e cidades, povoados, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E de repente, Jesus, naquelas andanças, naquela campanha evangelística, pregando, ensinando, curando, libertando, anunciando o reino, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, Jesus vai fazendo um diagnóstico da sua realidade, do seu tempo. E qual é a conclusão que Jesus chega? A conclusão que ele chega, versículo 36, é que as multidões estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz que Jesus se compadeceu das multidões, moveu-se de compaixão por elas, porque estavam aflitas, feridas, exaustas, cansadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Vejam bem, num contexto onde havia templo, havia sinagogas, havia sacerdotes, fariseus, saduceus, líderes religiosos, cultos, rituais, sacrifícios, mas toda aquela estrutura religiosa, todo aquele palco religioso dos dias de Jesus não satisfazia, não era o suficiente para aplacar o anseio, para diminuir o drama, para pastorear aquelas multidões e responder aos anseios daquelas multidões. Quanto mais religião, quanto mais estrutura religiosa, quanto mais ritual, quanto mais engrenagem religiosa e tradições religiosas, isso lá no primeiro século, nos dias de Jesus, mais as pessoas doentes, mais as pessoas oprimidas, mais as pessoas vítimas de preconceito, mais as pessoas discriminadas, mais as pessoas marginalizadas. E Jesus olha para aquelas multidões e diz: eu preciso fazer alguma coisa. Estão feridas, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E o versículo de número 37 diz que Jesus então voltou-se para os seus discípulos e disse para eles: vocês estão vendo? Olha o tamanho da seara.
A seara é, na verdade, grande, mas são poucos os trabalhadores. Agora está nas mãos de vocês. Roguem, clamem, orem ao Senhor da seara para que Ele envie, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Clame ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Está nas suas mãos, está nas minhas, está nas nossas mãos a missão. Esta é a missão da igreja. Você percebe que não basta dizer Jesus eu te amo, que você pode dizer eu te amo da boca para fora. Eu posso dizer eu te amo da boca para fora. Eu posso dizer eu te amo domingo após domingo, mas isso não refletir em nada na minha vida de segunda a sábado, de segunda a sexta, na minha caminhada, no meu dia a dia. Eu digo eu te amo, Jesus, no domingo, por um desencargo de consciência, mas cadê a encarnação desse amor na prática? Percebe que amor aqui tem mais a ver com ação, tem mais a ver com encarnar uma ação do reino, uma ação do grande projeto do Evangelho de Jesus Cristo, na salvação de vidas, na edificação de vidas, no cuidado com o próximo, no cuidado com o outro, do que meramente falar. Tu me amas, eu te amo, então cuide. Tu me amas, eu te amo, então pastoreia. Tu me amas, eu te amo, então apacenta. Solidarize-se, ampare, abrace. Queridos irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto de João, capítulo 21, versículos 15 a 17, essa conversa de Jesus com Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto paralelo com Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, quando Jesus disse: tu és Pedro. Lembram daquela declaração maravilhosa de Pedro a respeito de Jesus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: isso não é de você, isso não foi você que pensou, isso não é carne, sangue que te revelou, foi o meu Pai que te revelou. Essa revelação vem do Pai Celestial. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esses textos são usados, paralelos, para afirmar que Pedro é o primeiro Papa, que Pedro tem aí essa autoridade dada pelo próprio Jesus, ele tem as chaves, e ele tem essa autoridade do reino, estas chaves do reino, das portas dos céus. E aí já fizeram até muitas piadas, inclusive, que São Pedro está lá na porta do céu, que São Pedro tem chave disso, tem chave daquilo, e daí por diante. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o espírito do texto de João capítulo 21, versículo 15 a 17, o espírito da conversa de Jesus com Pedro está para além de posição, está para além de qualquer hierarquia, seja protestante, seja católica, está para além disto, está para além de qualquer estrutura papal, está para além do conceito católico apostólico romano. O espírito do texto, o espírito do evangelho, o espírito da conversa de Jesus com Pedro é o evangelho convidando homens e mulheres, é o evangelho desafiando homens e mulheres a amar. Qual é o grande desafio do evangelho para nós hoje? Ame. Você quer se parecer com Jesus? Ame. Você quer de fato encarnar esta frase, amor, eu te amo? Ame. Amar o outro, amar a Jesus, abraçando o próximo, amar a Jesus, amparando o aflito, amar a Jesus, amparando o necessitado, amar a Jesus, se tornando pai de órfãos, amar a Jesus, se tornando marido de viúvas, amar a Jesus, se tornando os braços de Deus, os pés de Deus, o colo de Deus, se tornando os ouvidos para o surdo, os olhos para o cego, os pés para o aleijado, amando a Jesus, acolhendo, cuidando, pastoreando as ovelhas de Jesus.
Não é em vão, meus queridos irmãos, e não foi por menos que Jesus, em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 41. No grande julgamento das nações, não foi por menos que Jesus diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Ele já havia falado nos versículos anteriores. Vai um grupo à sua esquerda, outro grupo à sua direita. E ele já havia falado ao grupo que está à sua direita. Agora ele fala ao grupo que está à sua esquerda. E diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo eu forasteiro, não me hospedaste. Estando eu nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me visitar. E eles lhe perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos nessa situação? Com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, doente, e nós não te assistimos. Quando foi isso? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim, disse Jesus, o deixastes de fazer. Então percebam bem, queridos irmãos e irmãs, quando eu encerro as minhas entranhas, quando eu fecho o meu coração para a dor do mundo, para o sofrimento do mundo, para o choro, para o clamor do mundo, quando eu fecho o meu coração para a pobreza, para a miséria, eu fecho os meus olhos. Vamos fingir que eu não estou vendo. Deixa eu fingir que não é comigo. Deixa eu fazer de conta que eu não estou vendo isso. Todas as vezes que eu ignoro, ou que eu quero ignorar, os que sofrem, os encarcerados, os doentes, que eu faço vista grossa para o fraco, para o irmão da minha própria comunidade de fé, que está fraco, que está precisando de uma ajuda, de um empurrão, e ao invés de eu ajudá-lo, de eu dar-lhe uma força, eu uso da minha língua para desanimá-lo ainda mais, para aborrecê-lo ainda mais, para distanciá-lo ainda mais. Todas as vezes que eu encerro o meu coração para os sofredores, para os abandonados, para os desprezados, para os exauridos, para os excluídos, para os marginalizados, eu estou encerrando o meu coração para o próprio Deus. Qual a maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus? A maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus é apacentar as ovelhas, é cuidar dos pequenos, é cuidar dos necessitados, porque isto é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é gente cuidando de gente. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é gente se pastoreando mutuamente, é gente se cuidando mutuamente. A maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus não é cantar no domingo à noite com as mãos para cima. Eu canto, celebro no domingo à noite com as mãos para cima. Mas quando chega na segunda-feira, na primeira esquina, ao sair da minha casa, eu já não estou nem aí mais para Jesus. Deixa a semana passar, domingo que vem eu volto lá, Jesus, para falar que te amo. Mas no decorrer da semana, eu escondo esse amor em sei lá onde. Ou eu na primeira esquina já perco Jesus de vista. Já perco qualquer sentimento. Que eu estou muito ocupado, eu tenho muito o que fazer.
eu não tenho esse tempo, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar dos meus negócios. E Jesus está dizendo, sim, você tem que cuidar da sua vida e dos seus negócios, mas você canta para mim que você me ama, você diz que me ama, e eu estou precisando de você. Estou precisando de você para encarnar esse amor que você diz que tem por mim. Provar esse amor no sentido de socorrer os que sofrem. Eu amo a Jesus. Ou eu apenas digo com as mãos levantadas, celebrando Jesus. Mas no final das contas, eu estou comprometido com a agenda de Barrabás. Celebro a Jesus, mas estou comprometido com a agenda do imperador. Celebro a Jesus no domingo à noite, mas eu estou comprometido com outras pautas que nada têm a ver com os valores do reino, com os valores do evangelho, com o espírito e com a glória do evangelho. Eu te digo hoje, meu irmão, minha irmã, sem amor, os nossos cultos não passam de coreografia barata. Sem amor, os nossos encontros são apenas para a autoafirmação de nós mesmos, de nossas instituições, de nossas denominações, de nossas próprias doutrinas e convicções teológicas. Sem amor, não vamos a lugar algum. Sem amor, a igreja Betânia não teria chegado aqui. Sem amor, esses 57 anos que estamos celebrando hoje aqui, não significaria nada, não quereria dizer absolutamente nada. O que mantém essa igreja, o que faz, o que move a igreja Betânia hoje à noite, em estar aqui grata a Deus pelos seus 57 anos de uma igreja engajada, reunida como comunidade da fé, como comunidade local, é que o amor se sobressai, o amor está acima das nossas diferenças teológicas, das nossas diferenças ideológicas. O amor está acima das nossas diferenças litúrgicas, conquanto nós temos inúmeras igrejas, e cada um com a sua liturgia, cada um com a sua teologia, cada uma com a sua filosofia, cada uma com a sua ideologia, cada um com o seu pensamento, seja ele político, ou doutrinário, ou teológico. Mas o que eu quero dizer é que aos pés da cruz, a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, esta igreja representada na conversa de Jesus com Pedro, quando ele diz, tu me amas, então cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Esta comunidade da fé, a igreja de Jesus, reunida ao pé da cruz, ela deixa de lado as suas diferenças políticas e ideológicas, ela deixa de lado as suas diferenças teológicas, doutrinárias e litúrgicas, porque o amor fala mais alto, e nós estamos reunidos em amor aos pés da cruz de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. O que é que Deus pede de nós? Ele pede de nós que nos amemos uns aos outros. O que é que Deus pede de nós? Ele pede de nós esse cuidado mútuo de nos pastorearmos em amor mutuamente. Aliás, esta é a grande marca distintiva do cristão. Como é que um seguidor de Jesus é identificado no mundo? Como é que nós somos conhecidos no mundo? Não, eu sou identificado como como verdadeiro seguidor de Jesus, porque eu sou um pregador pentecostal, que falo em línguas na minha pregação. É assim? Não sou identificado como seguidor de Jesus no mundo, porque eu sou um teólogo reformado. Eu prego dentro do rigor da homilética, com todos os detalhes, rigorosamente, que um excelente sermão pede. É isso? Eu sou identificado como cristão no mundo, como seguidor de Jesus, porque eu sou calvinista. É isso? Ou porque eu sou um arminiano. É isso? É porque eu sou, digamos, mais progressista.
ou porque eu sou mais conservador. Não, eu sou conservador, por isso que eu sou identificado como discípulo de Jesus do mundo. É isso. O que nos faz conhecidos no mundo como seguidores de Jesus são as nossas preferências políticas, são as nossas ideologias, são as nossas correntes teológicas. O que é que nos identifica como verdadeiros seguidores de Jesus? O que faz o mundo identificar em nós que nós somos de fato seguidores de Jesus? O amor. E não é Nilson que está falando, foi o próprio Jesus quem disse isto. João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 33, palavras de Jesus: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É em amor e no amor que o mundo vai olhar para nós e vai dizer: ali tem uma igreja, ali é um seguidor de Jesus, ali é um discípulo verdadeiro. É assim que vamos ser conhecidos no mundo. Essa briga, essa cultura do ódio, essa cultura da violência, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o Evangelho. Você pode até usar versículos bíblicos para poder justificar o teu ódio. Você pode até usar versículos bíblicos para justificar a tua agressão, a tua violência, mas não tem a ver com Jesus. O que tem a ver com Jesus é que o mundo vai nos conhecer, vai nos identificar como verdadeiros seguidores, se nos amarmos uns aos outros. Seremos identificados como verdadeiros discípulos de Jesus, se o amor fala mais alto. Se o amor fala mais alto do que a organização humana, se o amor fala mais alto do que qualquer ritual e engrenagem religiosa, se o amor fala mais alto, seremos identificados como verdadeiros seguidores de Jesus. Eu vou me dirigindo para as minhas últimas palavras, dizendo a todos nós: apacentemos, cuidemos, alimentemos as ovelhas, lavemos os pés dos necessitados. Nós falamos tanto, que a arma do cristão é a Bíblia, não é? Eu sou filho e neto de pastor, minha família toda de tradição pentecostal, assembleana. Eu me lembro, pastores leigos, sem teologia, sem saber pregar direito, mas dizendo: olha aqui, a Bíblia é a arma do cristão, e prega a palavra, e fazia culto ao ar livre, e distribuía folhetos nas ruas, e dizendo: a Bíblia é a arma do cristão. Mas nós não podemos esquecer que, conquanto a Bíblia seja a arma do cristão, as ferramentas de trabalho do cristão, sabe qual é? Bacia, toalha e água. Conquanto a Bíblia seja a arma do cristão, bacia, toalha e água são as ferramentas de trabalho. É agachar como Jesus fez, se despindo da cintura para cima, cingindo os lombos com uma toalha e se agachar para lavar os pés. Lavemos os pés dos necessitados. Essa é a nossa vocação essencial. E Pedro entendeu isso. Vou concluir aqui. Pedro entendeu perfeitamente, porque no versículo 18 diz assim, eu li até o 17, João capítulo 21, versículo 15 ao 17, mas no versículo 18 diz assim: em verdade, Jesus dizendo a ele: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e
andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19. Disse isto para significar com que gênero de morte, com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, segue-me. A tradição quase que unânime concorda. História eclesiástica conta que Pedro, na hora de sua morte, no momento em que ia ser martirizado, que ele percebeu que ele iria ser crucificado, que era o método romano mais macabro de matar alguém, morte por crucificação. E Pedro, percebendo que ia ser crucificado, ele olhou para os seus algozes e disse: não, vocês vão me matar, mas morrer crucificado, como o meu Cristo foi, eu não sou digno. Não mereço morrer como ele morreu. É demais para mim. É honroso demais. Está para além da minha capacidade. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes lá atrás, que foi confrontado aqui, porque ele havia se gloriado, inclusive dizendo diante dos outros: pode todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar. Em cima da sua arrogância, em cima do seu atrevimento, em cima da sua precipitação, eu não vou te abandonar. Todo mundo te abandona, mas eu não. Jesus: Pedro, cuidado, porque não é bem assim. Tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora ele está desconfiado, constrangido, chateado, triste, inclusive porque Jesus perguntou pela 3ª vez, e talvez o que levou ele a ficar assim tão mais entristecido e constrangido, talvez ele tenha se lembrado, talvez tenha passado um filme na cabeça dele, ele lembrando tudo de novo, ele negando Jesus 3 vezes, e agora 3 vezes, pela 3ª vez, Jesus está perguntando para ele: tu me amas? Mas esse Pedro, embriagado de amor, dedicou toda a sua vida pela causa do reino e do evangelho, se doou, cumpriu a ordem, o mandato de Jesus, e agora com seu coração explodindo de amor, encharcado desse amor, com amor explodindo por todos os poros do seu corpo, no ápice desse amor, que o levou até as últimas consequências, a ponto de morrer pelo Cristo amado, a quem ele dedicou todos os seus dias. Ele diz aos seus algozes: não, morrer como meu Cristo morreu, eu não sou digno. Vira a posição da cruz, muda a posição da cruz, coloque ela de cabeça para baixo e me crucifique de cabeça para baixo. E lá se foi o velho pregador, o velho apóstolo, embriagado de amor pelo Cristo, a quem ele se dedicou, ou a quem ele dedicou todos os seus dias e toda a sua vida e todo o seu ministério. O que é que Deus pede de nós? Que nós o amemos, e o amemos de tal maneira, em tamanha intensidade, que tenhamos essa disposição de cuidar dos aflitos, dos necessitados, das ovelhas, dos cordeiros de Jesus, e de ir até as últimas consequências. Queridos irmãos, essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Eu tenho pedido isso a Deus: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser os pés do aleijado, eu quero ser os olhos do cego, eu quero ser, Senhor, pai de órfãos, marido de viúvas, eu quero ser o teu abraço, o teu consolo, o teu colo. Usa-me, não tem aquela canção bonita que a gente canta? Usa-me, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo. Usa-me como um abrigo no deserto. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. Usa-me como um oásis para aquele que está desesperado. Usa-me, Senhor. Tão somente usa-me. Eis-me aqui na tua presença. Usa-me. Eu te amo. E dá-me a chance, a oportunidade de encarnar esse amor e de mostrar esse amor, Senhor, de colocar em prática esse amor e dizer com as minhas ações, com a minha atitude, mais do que falar com os meus gestos, falar com as minhas ações, sendo, Senhor, a expressão do teu reino aqui neste mundo. Você tem essa oração no seu coração? Levante assim a sua mão para os céus.
Eu queria orar. Eu posso orar, pastor Theo, com a igreja? Vamos orar. Fique em pé comigo um minutinho. Nós vamos orar juntos nesse instante. Eu quero orar com você, querido irmão, querida irmã. Esse é o nosso coração, esse é o nosso espírito. Pai, te dou graças, te dou louvor nesta noite. Te agradeço, Senhor, porque a mim, e logo a mim, logo eu, tão falho, tão limitado, tão precário, logo eu, Senhor, logo eu que sou muito Pedro muitas vezes, o Pedro antes de sua conversão verdadeira, que me vejo muito, Senhor, em suas falhas, em suas precipitações, mas o Senhor, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, confiou-me esta palavra hoje, e eu compartilhei, Senhor, com paixão, com amor, com devoção, com entrega a esta igreja, a linda e bonita comunidade da fé, a Igreja Betânia, que no seu 57º aniversário se reúne aqui em amor, em entrega, em coração quebrantado, derramado diante de Ti, Senhor, para Te dizer, faz assim conosco, faz assim na nossa vida, usa-nos para a glória do Teu nome, derrama, Senhor, o Teu amor constrangedor em nosso coração, porque a Tua palavra diz isso, que o Teu amor nos constrange. Não é o Teu poder que nos constrange, não é, Senhor, o Teu absoluto poder que nos constrange, e sim o Teu amor nos constrange. Eu Te peço que esse amor seja derramado sobre nós, de tal modo, Senhor, que esse seja o nosso coração, o nosso espírito. Eu quero ser os pés do aleijado, eu quero ser os olhos do cego, eu quero ser, Senhor, o abraço de Deus para a mãe que chora a morte prematura do filho. Eu quero ser o Teu consolo, eu quero ser, Senhor, uma representação do Teu reino. Eu quero ser, Senhor, o descanso para o aflito, na representatividade do Teu evangelho, na representatividade do Teu reino encarnado, Senhor, a partir das nossas ações, da comunidade da fé, da igreja lavada, comprada, redimida do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Levante as suas mãos para os céus, querido irmão, querida irmã. Erga as mãos para os céus, chore na presença de Deus, derrame o seu coração. Eu falo com o coração apertado, eu oro diante de Deus, e entreguei esta mensagem com o coração apertado, entreguei com absoluta entrega diante de Deus, com total rendição, com devoção. Sim, meu querido, minha querida irmã, uma mensagem simples. Eu não falei nada novo, eu não falei nenhuma novidade. Tudo que eu preguei você já sabe. O Espírito de Deus apenas nos trouxe à memória, apenas nos relembrou, apenas refrescou em nosso coração aquilo que nós já sabemos. E agora diante dele, diante de Deus, nós em oração confessamos, nós em oração clamamos, nós em oração pedimos. Ore ao Senhor aí agora em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o Teu poder.